Tá. Pessoal, então, começando a aula, há uma aula específica para aluno novo, e a Thaisa Ferreira está aí, uma aluna nova, e nós vamos, assim, vou começar a explicar meu método, e hoje o objetivo também vai ser estudar os tipos de sujeito. Não vai dar para estudar mais outras coisas que nós estudamos, tipo complemento nominal, especificar bem o objeto direto, indireto, adjunta de nominal, não vai dar hoje, mas por mim sujeito, a Thaisa vai aprender com a gente hoje. Tá? Então, primeiramente, eu vou apresentar, me autoriza aí, vou apresentar Tá ok, professor, tá ok. Tá. Vou apresentar a fórmula da oração, tá aparecendo aí? Não, eu tenho Ainda não. Calma aí que eu vou entrar. Deixa eu ver aqui, estou procurando. Lá em compartilhar a tela. Tá, já, aqui, a fórmula da oração. Então, Thaisa, você já ouviu falar que se aprende português através de uma fórmula de oração? Não. Não, realmente isso é novo, tá? Para ensinar é novo, eu estudo desde 2013 essa metodologia. Sim. A gente coloca numa fórmula, é uma fórmula. E se você compreender o processo dessa fórmula, como é que acontece o processo da linguagem portuguesa, você vai se sair muito bem na aprendizagem. O meu pessoal que vem estudando comigo já está compreendendo mais ou menos a questão aí desse funcionamento. Né? Então, eu vou te apresentar essa tabela. Você está vendo aí que tem o termo 1, termo 1, nome. A Valquíria está entrando, professor. Então tá, eu posso esperar. Inclusive, você tem condição de cortar o vídeo depois ou não? Não, pode continuar aí, não tem problema não. Tá. Eu vou voltar um pouco, esperar a Valquíria entrar de vez aí, né? E é para elas as aulas hoje. Vocês estão aí, reforço, né? Quanto mais se estuda, mais se aprende. Isso mesmo, ela já está ali já, professor. Valquíria, dá um oi aí. Oi, boa noite. Aí, ó. Boa noite. Aí. Não estou a vendo, mas está aí. Então tá bom. Deixar desligado. Tá. Valquíria, você está entrando num curso onde o professor tem uma nova metodologia. Eu estava explicando aqui para a Thaisa que a minha metodologia é a neopedagógica. Essa neopedagógica foi criada, elaborada pelo senhor Francisco Deck, um senhor muito estudioso na linguagem, né, nesse processo do português, e colocou esse processo dentro de uma fórmula. Tem toda uma sistemática, tem todo um raciocínio que faz com que a gente compreenda as funções de cada termo, né? Faz com que nós saibamos interpretar os textos 100%. É formidável. Então, depois que eu estudei através desse novo método, o destravei. Eu que era estudioso em português, já era travado. Porque, veja bem, quem fez letra sabe disso. Eu não me aprofundo nessa parte que eu não preciso. Que um gramático fala uma coisa, outro gramático fala outra, um gramático fala uma coisa de predicativo de sujeito, outro já fala que não é essencial, é integrante, não é acessório, é um rolo danado. Mas com essa fórmula aí, veio tirar todas as dúvidas, veio colocar tudo no seu determinado lugar. Tá? Então, vai se aprender fácil. Agora, voltando aqui, vou mostrar para vocês que nós temos o termo 1, 2, 3 e 4. Termo 1, nome, termo 2, o verbo, termo 3, nome também, e termo 4, nome. Mas aí, enfatizando melhor aqui, termo 1, sujeito,
Termo 2, o verbo principal. Termo 3, complemento do verbo. E termo 4, advérbio. Então, esses 5 aqui falo logo depois. Esse termo 1, 2, 3 e 4, o Thaisa e Valquíria, o português está todo aí dentro. É só isso o português. Não tem nada mais. Toda e qualquer questão de concurso que se refere à gramática cai dentro desses 4 termos, juntamente com esse termo 5, chamado de adnome, juntamente com esse termo 5, que ele sempre aparece dentro dos outros termos 1, termo 3 e termo 4. Tá? Então, o termo 5 tem o adjunto adnominal, que é artigo, pronome, numeral, adjetivo, são as palavras que se relacionam com o substantivo. Tem a locução adjetiva e o complemento nominal e o aposto. A gente vai estudar, nós temos aqui dentro dessa lógica, nós temos uma coisa muito importante que chama-se o binômio determinante e determinado. Eu não vou especificar bem para vocês, que isso com o tempo vocês vão aprender. Nós sabemos que uma coisa determina a outra. Veja bem, o verbo determina o sujeito. O termo 3 determina o verbo. O termo 4 determina o verbo. O que é determinar? Determinar é especificar, falar daquela outra coisa, atribuir alguma coisa, né, ao seu determinado, ao seu representado. Então, aí, nós vamos sempre estar analisando o nome e verbo, é só nome e verbo. O português se resume em nome e verbo, tá? Sempre dentro de uma oração, você vai analisar o nome e o verbo só, o nome e verbo. O nome pode ser sujeito, o nome pode ser objeto direto, indireto, predicativo, agente da passiva, o nome sempre vai ter o nome principal desses termos. Então, o 4 vai ter um nome principal, que é um advérbio, vai ter uma palavra principal, e gira em torno disso, só nome e verbo. Vocês vão entender mais com o tempo, tá? Essa aí é a nossa fórmula, a gente sempre estuda dessa maneira. Agora eu vou entrar em outro aqui. Deixa eu entrar num aplicativo que eu tenho, que faz a gente pensar sobre o português. Deixa eu abrir. Isso. Estou no aplicativo agora. Tá? Isso aqui é o seguinte. Vou colocar uma oração aqui, ó. Pedro comeu o bolo. Comeu o bolo, não. Comeu bolo. Comeu bolo ontem. Eu quero falar para vocês, né, principalmente Thaisa e Valquíria, que o português está todo aí. Só que esses são os nomes principais. Vou colocar aqui 1, 2, 3 e 4. Eu vou colocar as setas para ficar melhor. Ó, 1. O 2 é o verbo, sempre vai ser o verbo, o 2. O 3, qual é? O complemento do verbo, tá? E o 4 sempre vai ser o advérbio. O 4 sempre vai ser o advérbio. Está aí o português. Né? Tem um sujeito, tem um verbo, tem o complemento, que é o 3, e tem um advérbio. Mas aí, qual é a complicação? As complicações, aliás. Há complicações que tem um termo 5. Uma das complicações. Tem um termo 5, que são aquelas palavras que se relacionam com o nome. Com o nome. Então, se eu colocar aqui, o Pedro, tá? Esse aqui já é o 5, adjunto a de nominal, tá? Então, nós temos o 5. E, né, adjunta, além do... E o 5 também são duas coisas, 5, adjunta de nominal e o complemento nominal, que a gente vai ver depois para não ficar complicando muito agora. Então, o que é o português? O português é o 1, que é o sujeito, é o 2, que é o verbo, é o 3, que é o complemento do verbo, nesse caso aqui é o objeto direto, não tem preposição, e é o 5, que é o advérbio.
Uma das complicações que eu falei é que vai aparecer o adjunto adnominal, que é o artigo, o numeral, o adjetivo, o pronome, que vai se relacionar só com o nome, não vai ter nada a ver com o verbo, tá? Mas o verbo se relaciona, ele determina o sujeito, tá? Essa aqui é a seta principal, a seta essencial, ele determina o sujeito, tá? É por isso que é importante você aprender os tipos de sujeito, tá? Toda oração tem sujeito ou não tem sujeito? Você vai descobrir os tipos de sujeito, né? E sempre também, essa é a parte essencial, o Pedro. E sempre também, tá? Aqui está grande, não pode. Deixa eu ver outro menor aqui. Sempre nós vamos ter, nesse caso aqui, comeu o bolo, que, aliás, o bolo é complemento do verbo, essa seta aqui é seta integrante, o 3 é complemento do verbo, é parte integrante do verbo, precisa do verbo, precisa. Agora, o 4, já seta pontilhada, é um termo acessório. Acessório do verbo. Tem que ser maior. Aqui, ó. Esse aqui se relaciona com o verbo. Então, o mecanismo desse processo, né, desse processo que a gente aprende através de uma oração e através desses sintagramas, que são essas setas, que identificam bem, né, quem determina quem. Então, uma das complicações, já falei que vai, no 1, no 3 e no 4, essas palavras vão se relacionar com adjunto adnominais e complemento nominal. E depois, o que vai atrapalhar muito também, por isso que a gente não entende muito bem o português, é porque a coisa embaralha. Esse 1 não tem lugar para ficar, ele pode ser no início, no meio ou no final. Esse 4, pior, ele fica em todo lugar. Pode ficar em qualquer parte da oração. O 3 ele só fica do lado do verbo. Tá? O 3 com objeto direto e indireto. Fica antes ou depois. Agora, o predicativo também, que é o 3, ele pode ficar em qualquer parte da oração. Esse embaralhamento é que faz com que vocês não compreendam. Olha, o leigo em português, quando lê um texto, não sabe identificar o tipo de sujeito, não sabe onde está o complemento do verbo, não sabe identificar nem onde é que está o adjunto adverbial, não sabe quando tem um complemento nominal. Então, se perde, a interpretação é praticamente zero, né? E fica difícil. Então, nós devemos conhecer, né? Devemos entender esse processo e identificar todos esses termos. Toda vez quando a gente for fazer, né? Quando a gente fizer uma questão, a gente vai, não importa que seja de acentuação, não, de pontuação, de concordância verbal, de concordância nominal, de regência verbal, regência nominal, né? Todas essas questões aí de crase, colocação pronominal, se a gente souber colocar na fórmula, sabe qual o percentual que você pode acertar? Eu digo para vocês, isso vai ser provado depois, 100%. 100% chance de acertar uma questão, não importa que é de nível fundamental, médio ou superior. A chance de acertar 100%, porque você vai aprender quem determina quem. Aí fica fácil, né? Quem é quem? Aí fica fácil, tá? Então, essa é a nossa metodologia, aprender através da fórmula. É por isso que sempre com o nosso pessoal aí antigo, sempre a gente fala, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, esse aqui é o 4. Não é, Fernanda? Sempre a gente fala isso, porque a gente tem que estar na mente quem é quem dentro do período. Sempre a gente tem que saber quem é quem. Porque, digamos, se eu vou achar o sujeito, mas se eu não souber encontrar o adjunto adverbial, o complemento nominal, eu não vou acertar sujeito, porque eu não sei outros termos, como é que eu vou encontrar o sujeito? Não vou encontrar. Nós temos que saber todos esses termos ao mesmo tempo. Aí facilita bastante. Thaís, aí, Valquíria, alguma pergunta?
A pergunta que eu ia fazer, o senhor já respondeu, já. Tá? Já. Era Então, tá. exatamente referente à ordem. Não, a ordem é qualquer ordem. Não tem. Que Esse nem ontem pode que ficar aqui aí tá na ordem direta. bonitinha, 1, 2, 3 e 4, isso. 4. Mas Mas geralmente pode ser o não vem. contrário. Aham. Uhum. Pode ser Sim, era 4, isso mesmo. pode ser 3, 2 e 1. Nós vamos encontrar Sim. orações que vai embaralhar. Por isso que é bom, ó, deixa eu falar para vocês. Todo e qualquer texto, a gente pode colocar ele, os períodos dele, dentro da fórmula. Todo. Uma hora eu vou mostrar para vocês. Vou pegar um texto e vou mostrar. Todos os textos em português a gente pode colocar dentro da fórmula. Se a gente colocar dentro da fórmula e identificar cada termo, a interpretação é 100%. A análise sintática, a análise morfológica vai ser 100%. Tá? E isso aí vai ser bom. Isso aí vai ser muito bom. Tá? Então, é isso. E o mal, já estou falando do que atrapalha a gente entender o português, né? O que atrapalha uma é essa, que embaralha, e outra, o que atrapalha são as formas de escrever. As formas de escrever cada termo. Então, nós temos a chamada quadrimorfia da palavra. O que é quadrimorfia? Que a palavra tem 4 formas de escrever: em forma de palavra, em forma de grupo nominal, em forma de oração reduzida e em forma de oração desenvolvida. Qualquer termo é escrito nessas 4 formas. Isso que atrapalha. Olha só aqui, ó. Aqui, o sujeito poderia ser uma oração, o 3 pode ser uma oração e o 4 pode ser uma oração desenvolvida ou reduzida. Isso eu posso explicar. Dentro de um período, poderia ter o quê? 1, 2, 3 orações. Esse dentro do Pedro pode ter outra oração, complemento nominal. Aí seria já 4 orações dentro de um período. E apenas o que é importante é saber que existe um verbo principal. Um verbo principal. Tá, mas isso aí vocês vão só compreender se a gente fazendo exercícios, né? Mais e mais exercícios. Então, mas hoje eu estou me dedicando a ensinar sujeito para vocês duas, né? E vamos trabalhar o sujeito, mas sempre verificando, sempre colocando na fórmula. Sempre colocando na fórmula. Então, vamos lá, deixa eu procurar aqui. Deixa eu sair aqui, né? Acho que eu aprendi agora. E direto. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou. Exemplos, acho que é aqui. Esse aqui está meio puxado. Não vai agora, não. Deixa eu ver outros. Não, eu vou explicar sem apresentar nada. Eu vou limpar aqui, tá? Vamos aprender o sujeito. Tá bom? Ô, Thaisa e Valquíria, vocês sabem bem sujeito? Já estudaram bastante? Mais ou menos, né? A gente sabe, mas nunca é o suficiente, né? Eu entendi. Bom, pelo menos eu estou Uhum. falando no meu caso. No da Valquíria eu não sei. Pois é, não, tudo bem. Geralmente, se você... É complicado, porque na escola que a gente estuda até o ensino médio, e depois vai para a faculdade, sai de lá, eu falo a verdade para vocês. Praticamente, esse estudo que faz de português na escola média até superior, para concurso, praticamente não serve nada. Serve para concurso, eu vejo que não serve nada. Então, vai se aprender aqui. Então, vamos lá. Começando com o sujeito simples, né? O sujeito simples é o mais fácil de todos. Deixa eu colocar aqui, ó. João, vou escrever certo. João gosta de Maria. Vamos primeiramente achar o verbo aqui. Onde está o verbo?
Gosta. Isso aqui é o verbo. Então, para achar o sujeito, não importa. Para achar o sujeito, não importa. Então, para achar o sujeito, aliás, o que importa é o verbo. O verbo. Achou o verbo, é só fazer a pergunta antes. Quem gosta de Maria? Resposta, o João. Resposta, o João. Tá? Fácil, né, de se aprender, né? Sujeito simples, muito fácil. Agora, só que um detalhe. Se eu falar assim, cansado, João estava pela manhã. Vamos ver. Deixa eu arrumar aqui. Onde é que está o sujeito agora? Onde está o verbo? Aqui, estava. Se eu fazer a pergunta antes, quem estava pela manhã? João. Veja bem, o sujeito já está no meio da oração, tá? Já está no meio da oração. Agora, né, se eu faço isso aqui, ó. Venderam as bananas os feirantes. Onde está o verbo, Thaisa? Qual é o verbo daqui? Venderam. Tá? Mas eu pergunto. Eu já ia falar. O verbo... o verbo é venderam. Tá, ok. O verbo. Venderam, né? Se venderam, olha só a ideia. Qual que é o português que eu falei na fórmula? Um sujeito, 2 verbos, 3 complementos e 4 advérbios, né? Então, Isso. se venderam, você sempre tem que analisar o verbo. O verbo. Se venderam alguma coisa. Quando o verbo é incompleto é quando pede complemento. Venderam o quê? As bananas. Então, as bananas é o 3, que é complemento do verbo. É o objeto direto, né? Então, não achamos o sujeito ainda não. Mas quando a gente acha o 3, a gente pode fazer a pergunta, o 2 juntamente com o 3. Quem venderam as bananas? Pois, lá, sabe onde é que está? Lá no final, agora. Está vendo como é que é? Como embaralhou a situação? Um está aqui, o 2 está aqui, e o 3 está aqui, já está aí, né? Eu poderia colocar venderam. Sabe o que eu poderia fazer? Colocar aqui no meio, ó. Ontem, tem que ser entre vírgula. As bananas, os feirantes. Entendeu? Esse 4 aqui, que é o advérbio, pode ficar em qualquer lugar. Já embaralhou, né? Mas o que importa é que a gente descobriu onde é que está o sujeito. O sujeito está lá no final. Né? Está lá no final, mas conseguimos encontrar achando o 3, que é as bananas, e fazendo a pergunta. Quem venderam as bananas? Resposta, os feirantes. Quando você faz a pergunta depois, vender o quê? Depois do verbo. Quando a resposta sempre vai ser o complemento do verbo. Objeto direto. Uma outra coisa importante também, tá? É isso aqui, ó. Deixa eu falar para você. Se eu falar aqui, ó, o Carlos, que é barrigudo, do açougue, vendeu a carne. Olha aqui. Onde é que está o verbo aí? Valquíria? Onde está um verbo aí? O verbo. Leia a frase. O verbo principal. O verbo principal é vendeu.
Tá? Vendeu o quê? A carne. Isso que vendeu aqui é 2. A carne é o 3, que é o complemento do verbo. Você sabe que nós vamos sempre trabalhar com 1, 2, 3 e 4 só. Sempre vamos trabalhar com isso, que o português é isso. Depois entra a junta de nominal, complemento nominal, que é o 5, mas não é essa aula agora. Então tá. E aí, vamos fazer a pergunta? Quem vendeu a carne? Quem vendeu a carne? Qual é a resposta, Thaisa? Hã? Carlos? Carlos? O sujeito sempre vai ser assim, ó. Vai ser a resposta toda. A resposta toda. Carlos, que é barrigudo do açougue? Isso. Muito bem. O Carlos, que é barrigudo do açougue. Essa é nova. Não, você vai ver muita coisa nova. Entendeu? Agora sim. Agora. E esse que é barrigudo do açougue? Vocês sabem que nós temos o 5. O 5 é a adjunta de nominal e o complemento nominal. Mas isso aqui está caracterizando Carlos. O que é que caracteriza Carlos? Sabemos que é o adjunto de nominal. O adjunto de nominal, o que pode ser? Um artigo, um numeral, um pronome. Então, mas isso aqui está na função de um adjetivo. Tá? Está na função de um adjetivo. Então, é uma adjunta de nominal. Mas adjunta de nominal escrita em forma de oração. É o 5, sempre fica dentro de um termo. Então, essa oração aqui, né, que é uma oração adjetiva, é um adjetivo escrito em forma de oração. Né? Então, é uma oração, é um adjetivo que é escrito em forma de oração. Que esse aqui refere-se a Carlos. Quem é que sempre tem relação com o substantivo? A adjunta de nominal, está lá, o 5. Né? Então, por isso que é tudo junto. E esse do açougue? Com certeza, né, está caracterizando também Carlos, adjunto, adnominal. Então, só quero que você entenda que a resposta toda é o sujeito. Muito bem. Né? Aí são questões do sujeito simples. Sujeito composto é simples, simples de compreensão. Se eu colocar aqui, ó, ela e ele foram ao cinema. Olha, ela e ele foram. Quem foram ao cinema? Ela e... Tem 2 núcleos, tem 2 nomes. Então, quando tem 2 nomes, o sujeito é composto. Nesse caso aqui é sujeito composto. O verbo foram, eles foram. Foram para algum lugar, né? Então, nesse caso aqui, ao cinema é 4, não é o 3. Não é o complemento, é o 3. É advérbio de aonde? É o lugar, né? De lugar. De lugar. Muito bem. Então, o sujeito composto é fácil, né? É assim. Agora eu vou colocar aqui, ó. Deve ser meu bar. Perdi a caneta na escola. Vamos analisar o verbo? O verbo é perdi. Perdeu, perdi. Esse verbo é completo ou incompleto? Completo é aquele que pede complemento. Daí, se eu falar assim, ó, perdi, tá tendo sentido? Está completo? Ou está pedindo algum complemento? Perdi. Se perdi, complemento. Alguma coisa precisa. Então, esse aqui é o 3. Não estou nem colocando as setas, não estou nem fazendo melhor para a gente ir rápido. Então, tem um 3. Esse na escola é o quê? Já tem um 3. Isso pode ser um 4, né? Vamos ver se dá certo. Perdi a caneta onde? Para onde? Quando a pergunta é onde, esse aqui é um advérbio de lugar. Ó, perdi é o 2. E cadê o 1? Sumiu o 1. Né? Quem perdia a caneta na escola? Você tem resposta, Thaís? E Valquíria? Eu? A Valquíria agora.
Professor, a Valquíria comentou que lá na casa dela está tendo barulho, então por isso que ela nem ligou, entendeu? Mas ela está assistindo. Ela já mandou mensagem aqui, mas ela está assistindo, tá? Muito bem, Valquíria, fica tranquila. Vou perguntar mais da Thaís agora. Vou perguntar para os antigos também. Vou perguntar para os antigos também. Perdi a caneta na escola, tá? Eu. Mas o eu não está aqui, né? Ele não está na oração. O que importa é a oração, não está. Ele está implícito. Ele está implícito, né? Pode ser chamado de sujeito implícito também. Mas já eu sei que é eu. Se é eu, é um sujeito determinado. Quando é sujeito determinado, e eu sei quem é, mas não está na oração, esse sujeito é chamado de sujeito oculto. Sujeito oculto, tá? Então, o 1 aí é o sujeito oculto, mas não está na oração. Descobrimos 1, 2, 3 e 4, tá? Sujeito oculto. Então, vamos ver outro aqui, ó. Comemos a melancia devagar. Tá? Então, vamos ver aqui. Comemos é 2, a melancia é o 3, que é o complemento do verbo, e o 4, e aqui é o 4, ó. Comemos a melancia. Como? Então, é um modo. Devagar. Entendeu? Que é o 4. E aí, cadê o sujeito? Quem comemos? Nós. Não está na oração, mas sabemos quem foi. Isso significa dizer que é também sujeito oculto, tá? Sujeito oculto. E vai assim. Quando a gente sabe quem fez a ação, mas só que esse agente não se encontra na oração, o sujeito é oculto. Vamos ver mais casos para frente. E agora já vimos sujeito simples, composto, oculto. Vamos ver indeterminado agora? Indeterminado, Thaís e Valquíria, só tem 2 casos. Tá? Eu posso falar assim, é simples, né? Assim, né? Mas na hora vai fazer os exercícios, tem que analisar muito. Professor, aqui, nós temos menos que 1 minuto, então se o senhor escrever, vai apagar. Você não quer que eu inicie uma outra chamada? Inicia lá. Pode desligar essa e inicia outra. Ok. Tem que salvar. Certo.